Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vou pedir para você ficar de pé. Aleluia. Ezequiel 37. Quem abriu, diga eu abri. Aleluia. Prepare, querido, Deus tem algo poderoso para ministrar na sua vida, na nossa vida, na vida da Igreja Batista do Amor. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Acompanha aqui com a gente. A Bíblia diz, Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor. Quem foi que levou Ele? O Espírito do Senhor levou o profeta Ezequiel e me pôs no meio de um vale. Ele botou aonde? No meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam, como é que estavam os ossos? Sequíssimos. Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, profetizei, pois como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles fôlego. Versículo 9, então me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Versículo 10, para finalizar, profetizei, pois como Deus me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Deus, que o Senhor venha com poder, meu Deus, para transformar vidas, corações, em nome de Jesus, Deus. Que seja uma noite poderosa, meu Deus, para conquistar almas, vidas, e um confronto nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Dê mais um aplauso a Jesus, glória a Deus. Amém? Pode sentar, queridos. Amém? Eu quero falar hoje, a primeira palavra que nós queremos falar nessa campanha é abra a boca e declare vida. Diga comigo, abrir a boca e declarar vida. Amém? Querido, nós vivemos hoje uma sociedade que as pessoas simplesmente abrem a boca não para declarar vida, abre a boca não para declarar bênção, não para declarar, querido, prosperidade, mas a gente vive um tempo em que as pessoas declaram, e muitas vezes, as palavras de maldição. Quem não já foi afrontado em uma palavra, querido, que entristeceu o teu coração? Sim ou não? Quantas vezes você foi afrontado com uma palavra que trouxe, queridos, no seu coração a vontade de desistir de muita coisa? E às vezes essas palavras não saem da boca
de pessoas muito distantes. Sai de pessoas que você ama, que você está próximo. Querido, a sociedade hoje abre boca para lançar palavras inadequadas, em momentos que não é. Querido, as pessoas lançam palavras impuras. Tem gente que já tem uma boca que diz assim: fulano tem uma boca que parece uma fossa, só fala coisa podre, não é? Tem gente que de 10 palavras, 9 sai palavrão. Quando vai jogar futebol é que a gente vê mesmo. Chuta a bola, aí vai tomar goiaba, vai, seu não sei o que. Nas conversas, aquelas conversas sem jeito, é um falando palavra de morte na vida do outro. Ei, seu desgraçado, seu... E tem dentro de casa também essas palavras. Palavras de morte, palavras de, queridos, de tristeza, de desânimo. Palavras que trazem às vezes morte. As pessoas não morrem só de tiro, nem de bala, nem de facada, não. As pessoas também morrem com palavras de morte, palavras de destruição. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que você já emprestou sua boca para sair uma palavra, para desanimar a vida de alguém? Ou para simplesmente amaldiçoar alguma pessoa? Será que a sua boca já abriu a boca para trazer confusão, conflito, guerra? Queridos, Deus está nos ensinando nessa noite que nós somos boca de Deus aqui nesse lugar. Amém? E eu quero te falar uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Ezequiel, ele teve uma visão, e a visão que Ezequiel teve foi poderosa. Deus levou ele a um lugar de morte, um cemitério, queridos. Deus levou ele a um vale. Um vale significa lugar de luta. Os vales que Deus sempre mostrou na Bíblia eram um lugar de luta, de guerra. A Bíblia diz que Deus levou o profeta para um lugar de ossos secos, onde não tinha mais vida, onde cheirava mal, onde o ambiente era um ambiente, querido, muitas vezes em trevas. Mas a Bíblia mostra claramente o que é que Deus queria fazer através daquela visão. Deus estava mostrando para o profeta Ezequias como estava a situação da nação e da família de Israel. Israel, querido, era a nação que era uma nação que estava sempre próxima de Deus. Através do rei Davi foi uma nação que cresceu, prosperou, mas simplesmente Israel se afastou dos seus bons caminhos. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 36, acompanha aí, versículo 17, uma página antes. Ezequiel 36, 17. Ele fala como estava a situação da família e da casa de Israel. A Bíblia diz assim: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, mas então se contaminaram. Olha só, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles se contaminaram. Sabe o que é isso, querido? A Bíblia diz assim: se contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Na verdade, Deus estava levando Ezequiel para o lugar como a vida dele estava, como a família estava de Israel. Uma família que estava próximo de Deus, uma família, uma nação que adorava, e simplesmente agora era uma nação que vivia em trevas, debaixo de morte, debaixo de escuridão. Ei, quantas vezes, queridos, nós achamos que somos igual a Israel, que estamos dentro da igreja, mas simplesmente a nossa vida está debaixo de morte, debaixo de trevas, de ossos sequíssimos. Querido, às vezes a gente olha, vê uma nação, vê uma família, mas a gente não sabe
o que está acontecendo por trás de tudo aquilo. A gente viu a nação da Rússia, uma nação forte, grande, né? Mas por trás do coração existe uma nação que busca guerra, busca conflito. Então a gente não pode aparentar, querido, pelo que a gente vê. Porque existe muitas vezes, queridos, o que a gente não vê. As guerras, os conflitos. A Bíblia diz que Ezequiel foi para dentro de um cemitério. Escute, existem muitos homens e mulheres hoje que estão vivendo dentro de um cemitério, dentro de morte, lugar que não tem expectativa mais, queridos, que não se vê esperança, lugar que é como a Bíblia fala, na sombra da morte, no vale da sombra da morte, como fala lá em Salmos 23. Tem pessoas que estão andando com a sua vida a passos largos, distante de Deus, insensível. Quantos líderes, homens de Deus, pastores, que entraram dentro de vales de morte, queridos, e até hoje ainda não saíram. Famílias que continuam insistindo pelas trevas, pela morte dentro da sua casa. Não resiste, queridos, muitas vezes não se dá o braço a torcer para viver uma vida diferente. E a Bíblia diz aqui, querido, que Ezequiel, ele foi levado, foi transportado. E o que Deus quer fazer nessa noite é que você comece a olhar para dentro de si mesmo. Escute, Deus quer levar você para dentro de si mesmo. Nós costumamos olhar sempre para as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos acostumados sempre de olhar a vida do outro, sempre de acusar o outro, sempre de dizer que o outro é que está errado. Mas às vezes a gente não olha para dentro de si mesmo. Escute, o que Deus quer fazer, querido, nesse tempo, preparar a igreja, queridos, e dizer para cada um, nesta noite, que é necessário olharmos para o cemitério, às vezes, que está dentro de nós. Às vezes, queridos, como muitas vezes eu vinha para a igreja, às vezes em brigas, em casa, às vezes mal comigo mesmo, muitas vezes em trevas comigo mesmo, e às vezes, querido, na posição, às vezes de liderança, mas eu não estava bem, e às vezes eu precisava fazer um conserto comigo mesmo. A Bíblia leva Ezequiel a ver a situação da vida dele. Querido, o que Deus está fazendo hoje com a igreja, não só com a igreja do amor, mas é levar a igreja, querido, a ser confrontada com seus próprios erros, queridos. É nesse lugar que muitas vezes se mata as pessoas, com palavras. Na igreja onde deveria lançar palavras de vida, se lança a palavra de destruição. Família onde deveria lançar palavras: minha esposa, como você está bonita, que gata, rapaz, você está forte, meu maridão. Lançar a palavra. Às vezes está magrinho, sequinho, mas você profetiza: rapaz, está fortão. Viu? Às vezes a mulher está meio fofinha, mas o homem olha e diz: rapaz, você está só um avião. Porque ele vê, querido, e profetiza, e ele olha. E Deus leva ele, querido, a ter uma visão profética e ver as coisas diferentes do que o mundo vê. O mundo vê a tua destruição, o mundo vê a tua separação, o mundo torce pela tua destruição, pela tua morte. Mas quando você começa a profetizar, Deus chega para Ezequiel e diz: ei, Ezequiel, Ezequiel, escute. Você pode ver esses ossos, podem ressuscitar. Olha aí o que ele diz. Ezequiel 37, versículo 3. E ele disse a mim, olha o que Deus fala para ele: filho do homem. Olha aí, bota aí de novo, Júnior. Versículo 3 de 37.
Filho do homem, poderão viver esses ossos? A primeira coisa que Deus está falando aqui, querido, é que Ele quer que você enxergue aquilo que o mundo não enxerga. Vou repetir. Deus quer que você enxergue aquilo que o mundo não enxerga. Olha o que Ele diz: poderão viver esses ossos? Rapaz, pode a tua família voltar a viver novamente? Pode o teu casamento viver em alegria novamente? Pode você ressuscitar da tua vida financeira? Pode você voltar a ser um líder, a trabalhar no teu ministério? Pode você voltar a trabalhar? Querido, Deus está perguntando nessa noite, se você tem boca de Deus para acreditar e falar, se você tem fé para acreditar, querido, no impossível. A gente muitas vezes somos limitados naquilo que a gente se vê, a gente é limitado naquilo que a gente vê nas circunstâncias da vida. Às vezes tudo está contrário, às vezes as coisas não estão combinando, às vezes as coisas não estão bom. Mas se você começar a acreditar e ter fé, você começa a ver o milagre acontecer, amém? A Bíblia diz, querido, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você viver a sua vida sem fé, está na igreja. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Às vezes, querido, você não está vendo. Às vezes você não está vendo porque as coisas são físicas. Mas se você olhar pelos olhos da fé, você vai ver. Sabe por que você entrou nesse lugar que Ezequiel, Deus colocou? Num lugar de trevas, de vale. Sabe por que você está passando por lutas hoje? É para você enxergar e ter uma palavra profética para dizer: Deus vai ressuscitar a minha vida, os meus sonhos, mesmo eu não vendo, mesmo sendo impossível, mesmo eu não acreditando muitas vezes, mas Deus está comigo e tudo vai acontecer a meu favor. Aleluia. A irmã Beth está ali, ó, passou no vale da sombra da morte. Quando ela trabalhava lá no Major Guapendá, a irmã Beth, quantas vezes ela foi para o vale, passou pela pandemia, passou por tudo isso, e está aí, já fez cirurgia, e está aí para a honra e glória do Senhor e trabalhando. Queridos, quando um homem dá o decreto de morte, quando as pessoas olham para você e dizem que não vai dar certo, Deus diz: eu vou ressuscitar. Você está entendendo? Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: eu quero ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que foi paralisado na sua vida, aquilo que você não vê mais chance, não vê mais solução. A Bíblia diz assim, 1 João 5,4, 1 João capítulo 5, versículo 4. Você sabe qual é a força que vence o mundo? Qual é a força que vence o mundo? É o dinheiro. A força que vence o mundo. Esse microfone está legal para ir? Ou ele está meio rateado aí? Então eu pego para cá. Aleluia, glória a Deus. E que esse aqui é do pastor Lito. Prepara, aleluia. Escute. Qual é a vitória? Querido, sabe qual é a maneira de vencer o mundo? Pastor, é com muito dinheiro, é com carro novo, é com emprego top. Querido, sabe o que é que a gente faz para vencer o mundo? 1 João, olha aí, ó. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa. Então dá um aplauso bem forte a Jesus, querido. Se você está enxergando morte, se você não encontra a solução, Deus está aqui para te dizer: Ele tem palavra de vida para ressuscitar os teus sonhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Quantas pessoas achavam que a igreja, muita gente ia morrer na pandemia, que crente não ia voltar. A igreja do amor, querido, no período da pandemia foi o tempo que mais cresceu. Sabe por quê? Porque não recuou.
Tem muita gente que travou, fechou as portas da igreja, não queria atender ninguém. Eu dizia para a pastora Aline: não, se eu não atender o povo, o que é que eu vou fazer? Se Deus me colocou, eu não vou desistir, eu tenho que ir. E, querido, quantas vezes, querido, a gente orar, as pessoas estavam doentes no hospital, a gente entrava no hospital. Estavam doentes dentro da casa, a gente ia dentro da casa, no olho do furacão, e orava e abençoava, queridos. Isso depois da pandemia, depois do Covid que ele tinha, já eram sequelas. E mesmo assim, querido, a igreja não paralisou. A gente gravava vídeo, a gente fazia programação, mas não deixava com que a igreja, querido, ela se rendesse. Deus está te dizendo nessa noite: você não pode se render. Querido, é para ver os olhos da fé. A Bíblia diz que o cego não enxerga. O cego é olho fechado. Mas Jesus estava passando no meio do caminho e o cego gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus vinha numa grande multidão, mas a Bíblia diz que Jesus parou para atender o cego de Jericó. Lucas 18 diz que quando Jesus parou, ele dispensou a multidão e foi a caminho do cego. O cego ele não enxergava fisicamente, mas o cego, querido, ele acreditava. Quando Jesus chegou para ele e disse: ei, o que é que você deseja? O que é que você crê? O cego chegou e disse: eu quero voltar a enxergar. Às vezes, queridos, você não consegue enxergar com os olhos físicos, mas se você tiver a fé e acreditar como o cego de Jericó, você vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, você vai olhar igual o profeta Ezequiel, no meio daquele vale de ossos, do improvável, daquilo que não tinha chance nenhuma. Deus disse para ele: ei, profetiza. Abra sua boca e diga glória a Deus. Tem uma dor, doeu, diga aleluia. Arrancou pedaço. Então, querido, a igreja do Senhor, querido, precisa abrir a boca para profetizar, precisa a boca para glorificar o Senhor. Querido, muitas vezes a tua boca saiu palavra de maldição, palavra de impureza, palavra de morte, palavra inadequada, palavras, querido, de maldição. Mas Deus está te levantando hoje para você abrir a tua boca profética e começar a acreditar, querido, que Deus pode ressuscitar tua família, teus sonhos, teus projetos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que o poder da vida e da morte, diga comigo, o poder da vida e da morte estão nas palavras. Provérbios 18, 21. Tudo aquilo que você fala, ou traz vida, ou traz morte. O profeta, Deus olhou e disse: você pode agora deixar esses ossos tudo morto, ou você pode levantar a tua boca e as coisas tudo mudarem ao teu redor. Às vezes, querido, a gente fica esperando. A gente fica esperando às vezes que as pessoas profetizem na nossa vida. A gente fica morrendo. Ei! Às vezes você mesmo, querido, você tem autoridade hoje de profeta, porque Deus nos colocou isso em nossas vidas quando Ele morreu na cruz. E a partir de hoje você pode chegar e dizer, profetizar em você mesmo. Você pode pegar a sua mão e tacar na cabeça e dizer: eu profetizo que esse que está pensando em morte, esse que não acredita, esse que não pensa nas coisas que vão acontecer, em nome de Jesus, eu profetizo e libero vida sobre essa minha vida mesmo. Quantas vezes eu tive que profetizar? A igreja, se a gente está aqui hoje, é porque foi de uma palavra profética. Se a gente está aqui hoje, é porque lá atrás eu disse: ei,
Igreja, quando a gente estava lá no predinho, eu quero ter uma igreja, vamos ter uma igreja própria. Às vezes o pessoal brinca aqui, pensa que eu estou brincando. Culto da marreta. Esse pastor é todo empolgado. O pastor é todo empolgadinho. Nós vamos quebrar, querido. Nós vamos aumentar a igreja. É com essa empolgação, com essa motivação de Deus, que Deus me deu. Viu? Eu cheguei um dia para a pastora e disse: nós vamos ter uma casa dentro do condomínio. E eu sei lá, eu comprei em 2016 um terreno dentro de um condomínio. Fui pagando. Paguei 5, 6 meses. Aí eu disse: amor, a gente não vai ter como construir esse negócio. Aí vendemos o terreno. Aí daqui a pouco, o governador me chamou para ser secretário. Eu disse: agora nós, querido, lá atrás, meu sonho tinha morrido. Mas Deus, querido, com a palavra profética, Ele voltou. Pastor, eu quero ter uma casa em condomínio. Tem uns aqui que eu já comecei a profetizar: ei, tu vai ter casa em condomínio. Mas se não tiver, glória a Deus também. Tem uns aqui que tem uma bicicletinha, tu vai ter uma moto, um carro. Tem uns aqui que tem um carro velho, eu digo: tu vai mudar de carro. Vai lá da Saga, compra teu carro em nome de Jesus e volta com a chave nova. Diga comigo, palavra profética. Tem gente que acha que é só fogo de palha. Fogo de palha é o capeta dos infernos. Nós vamos avançar. Se a gente está aqui hoje, querido, é porque nós estamos avançando. Querido, 4 anos de igreja, nós somos quase 300 pessoas. Isso aqui, querido, não é empolgação não. Isso aqui é Deus que está fazendo. Querido, são vidas sendo restauradas, famílias sendo abençoadas, queridos. E em nome de Jesus, a tua casa não será mais a mesma. Sabe por quê? Porque através desse lugar, outras vidas serão abençoadas também. Através da tua vida, outras famílias serão abençoadas também, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Dia desse eu ficava lá em casa, puxando fita métrica. Tinha um terreno lá em casa, só tinha um terreno no barro. Eu disse: amor, eu queria ter uns apartamentos. Ela sonhou que tinha uns apartamentos. Amor, eu sonhei que tinha uns apartamentos. A gente ficou igual doido lá em casa, puxando fita métrica. Parecia um monte de doido, pegando caco de tijolo. Não, esse banheiro tá bom, desse tamanho aqui. Não, amor, dá para fazer um quarto, um banheiro. Não, vamos medir novamente. Parecia 2 doidos no fundo do quintal. Puxa para lá. Não. Pergunta se tinha dinheiro na conta. Tinha nada. Mas 2 doidos com sonho, com projeto, com vontade de ressuscitar os projetos e sonhos, queridos. Se você não der o passo de fé, se você não acreditar, se você não vê o impossível, querido, ninguém vai ver por você não. A gente pode até crer, até dar uma palavra, mas é de você, é de dentro para fora, é a vontade do teu coração para fora. A Bíblia diz: não se atribule com aquilo que não se vê, com aquilo que se vê, mas com aquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Você está entendendo? Tem gente que está paralisada aí: pastor, estou desempregado. Começa a entregar currículo, está desempregado por quê? Se tem um profeta, se tu é um profeta de Deus, está desempregado por quê? Pastor, eu estou quase morrendo. Está morrendo por quê? Libera uma palavra. Lá em casa, quando o menino fica doente, eu oro logo. Eu levo no hospital. Quando as orações, não, é para o hospital. Mas antes de eu ir para o hospital, Arthur estava doente ontem, a orar da cabeça dele. Estava com febre, vamos orar. Acordou inteiraço, igual uma bala. Mateus estava com o olho inchado. Eu digo: agora que eu vou orar por ti mesmo. Toma, pão, em nome de Jesus. Já acordou melhor, curado. Viu? Se você, querido, não tiver boca profética
para expulsar, querido, todo o mal que cerca a tua vida, toda coisa contrária, toda seta do inimigo, queridos. É você que tem que ter a boca para repreender o inimigo, para repreender toda a maldição, em nome de Jesus. Nós vamos entrar dentro das casas, amém? E você vai entrar dentro das casas, você não vai entrar igual um gatinho, não. Você vai entrar igual um leão, meu irmão, mordendo canela de diabo, de capeta que tiver na frente. Se tiver um capeta, canela seca lá, é você, boca de leão, que vai botar todo mundo para correr. Eu cheguei numa casa uma vez, querido. Cheguei, opa, glória a Deus, aleluia. Aí tinha 4 pessoas. Eu digo, vamos cantar uma música, aleluia, glória a Deus. Botou a música. Tu, poderoso Deus. Eu digo, ai meu pai, essa música logo. O menino que estava comigo colocou. Poderoso Deus. Querido, não deu 2 minutos. Caiu os 4 da casa. Tudo com a canela. E a boca troncha, os braços. Ai meu pai do céu. Já vai dar trabalho agora, para expulsar agora. Querido, já entrei em muita casa, vocês não imaginam. Já entrei em muita casa. E nós vamos continuar entrando nas casas, porque as casas que tem os bichos ruins. Mas onde tem uma boca profética para expulsar demônio, onde tiver uma boca profética para liberar a palavra de vida, querido, e as bocas proféticas estão na igreja do Senhor, querido, nós vamos entrar. Diga, esses palhafatos aqui, vamos parar com esse negócio. Passamos a mão em nome de Jesus, está expulso em nome de Jesus, sai. Correu para mais de 1000. Eu disse, ó gente, aqui ó, vocês ficaram tudo endemoniados. Mas pastor, como é que foi isso? Eu digo, o que é que tem dentro dessa casa? O que é que já teve dentro dessa casa? Me fala tudo, me fala. Ah pastor, meu Deus do céu, quando há 15 anos atrás, minha mãe abortou o menino e enterrou lá no fundo do quintal. Eu digo, ai meu pai do céu. Pastor, eu tive 3 maridos. E os 3 que eu enterrei foi dentro dessa sala onde a gente está orando agora. Você está entendendo? Essa mulher foi ganha para Jesus, até hoje ela está dentro da igreja, toda a família. Quantos estão entendendo? Ah, pastor, tem medo. Se tu tiver medo do diabo e dos demônios, então meu filho, então tá, tem alguma coisa errada. Quem tem que botar o diabo para correr é você. Nós vamos entrar, queridos. Nós temos palavra profética para ressuscitar sonhos, projetos, famílias. Pastor, aí é para ter medo? Não. O pecado, querido, onde a luz chega, as trevas vão embora. Amém? Onde tem um coração quebrantado, a gente vai entrar, querido. Onde tiver uma vida disposta para querer renovar e restaurar, querido, teu casamento, tua família, os projetos, em nome de Jesus, nós vamos entrar. Nós somos a eclésia, é a igreja de dentro para fora. Não é a igreja, querido, que fica paralisada, mas é uma igreja que avança, é uma igreja que prega, é uma igreja que ressuscita. Aleluia. Eu quero perguntar para você hoje como você está. A Bíblia diz aqui em Ezequiel capítulo 37, ele diz no versículo 4, profetiza, abre a boca. E ele começou a profetizar, ossos secos. E os ossos começaram a se juntar, querido. Os tendões. A Bíblia diz que começou um grande reboliço. E era carne, nervo. E a coisa começou a acontecer. Deus quer fazer um reboliço na tua vida. Sabe por que tua vida está assim, meio parada? Porque tu parou. Não tem mais reboliço na tua vida. As coisas pararam de acontecer. Às vezes é conta, é tribulação, é perturbação na cabeça, é uma agonia, querido, é uma falta de paz, não dorme direito, é remédio faixa preta, é diazepam, é farmácia, é R$500 na farmácia, não deixa o dízimo, mas deixa o dinheiro na farmácia. É aquele negócio ruim, aquela nuvem negra. Pastor, o que é que eu faço na minha vida?
vai entrar na campanha. É um mês orando. Nós vamos botar o batalhão da intercessão para orar. A igreja todinha vai orar. Quando tiver faltando 21 dias para o resiliência, nós vamos entrar. É com jejum, com oração. Se tiver alguém atribulado, perturbado, em nome de Jesus, Deus está aqui para fazer milagre. A igreja que não faz milagre, que não ressuscita sonho, querido, para que existe a igreja? Para ser clube, é? Então a gente ia lá para o Ipiranga, jogar bola e ficar só. Nós não estamos aqui para ser clube, não. Nós somos a comunhão da igreja, mas antes da comunhão da igreja, nós somos a igreja viva, que tem autoridade para expulsar demônio, para entrar dentro das casas, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Querido, nós vamos avançar, diga comigo, nós vamos avançar. Diga, eu vou ser o primeiro. Porque tem gente que quer empurrar o outro, mas não quer ir. Como é que é isso? Você viu o exemplo agora da guerra lá da Ucrânia? As mulheres indo para a guerra. Os homens milionários, bilionários que estão espalhados no mundo inteiro voltaram para a sua nação, para guerrear. Cadê os homens e as mulheres de Deus para guerrear? Não, não vou não, estou cansado, é um cansaço. Não, não posso, não dá, estou ocupado. Ai meu Deus, é muita coisa na minha vida. Ei! A boca profética é você. Se você para, escuta essa frase, se você para, tudo para. Deu para entender? Se você para, tudo para. Vou repetir, se você para, tudo para. Deu para entender? E o que Deus quer fazer na sua vida, na nossa vida, é mudar. Eu quero finalizar lendo Ezequiel 37, versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra no meio de vós. Não adianta reboliço, corre, corre, se não tiver o sopro do Espírito. Não adianta vir ensaiar, cantar aqui em cima, teatro, intercessão, ação social, dança. Não adianta. Um dia a máscara cai. Se você não vier de coração aberto, pronto a receber o Espírito, o sopro. Porque, queridos, o que Deus quer, querido, é o sopro do Espírito. Você está entendendo? Deus quer que você tenha uma boca profética. Deus quer que você seja luz, libere palavras. Deus quer que você acredite e tenha fé. Mas sobretudo, Deus quer que você tenha o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está você hoje, se você tem buscado da parte de Deus. Eu não sei se você hoje tem trazido para você essa força, que é o poder de Deus na sua vida. Queridos, hoje é uma noite para você retomar a tua caminhada com Deus, amém? Eu queria chamar o ministério de louvor, fica de pé.